Meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar para vocês todos os livros que eu recebi neste mês de outubro de 2017. Foi mais do que eu imaginava, porém, de todos esses eu comprei apenas dois livros, mais o livro da tag, né, que é uma assinatura, então, de certa forma também comprei, então foram 3 livros. Além disso, é claro, no final do vídeo, nós teremos o Book Chow, onde eu mostro para vocês os livros que já saíram da minha estante, tá certo? E eu vou começar mostrando uma HQ que eu recebi no final de setembro, não, mentira, que eu recebi no comecinho de setembro, mas eu esqueci de mostrar no Book Haul, que é a HQ Witches, que é a mesma história daquela HQ, daquela graphic novel feita pela Dark Side, de capa dura e tal. É a mesma história, só que essa aqui é a versão em inglês. E é em formato de HQ mesmo, né? Que é só a revistinha, com as folhinhas moles e tal. E ela tá toda em inglês. Eu esqueci de mostrar, então tá aqui. E eu já comecei esse mês ganhando 2 presentes maravilhosos de uma escrita fofíssima aqui do canal, que é a Aline. Ela me deu o volume 1 e o volume 2 dessa coleção da Folha de Mulheres na Literatura. Eu não estava encontrando aqui nas bancas, porque quando começou, eu demorei um pouquinho, acho que demorei 3 semanas para ir atrás dessas edições. E a banca já tinha vendido os que ela tinha e não sabia se ia pedir mais, se ia ter saído ou não, então eles ficaram meio assim. E eu não estava encontrando para comprar, ela encontrou lá no Rio de Janeiro e mandou para mim. Obrigada, Aline, obrigada mesmo. Então é o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que é o número 1, e Poemas Escolhidos, da Emily Dickinson, que é o número 2. Dentre esses livros da coleção da Folha, eu não pretendo montar a coleção inteira. Eu escolhi alguns livros e um deles que eu comprei é o Castelo de Vidro, da Janet Walls. Esse é um dos livros que eu queria ler, já estava na minha lista e aproveitei que já que a Folha lançou para comprar, afinal essa edição tá bem legal e vai ser um dos livros que vai compor na minha coleção. Eu não pretendo fazer a coleção inteira, ter todos os exemplares, mas grande parte deles eu quero. Eu tô bem atrasada, esse foi o último que eu comprei, esse é o número 7. E eu nem sei em que número tá, mas eu tô bem atrasada. Então esse foi o primeiro livro que eu comprei no mês de outubro. Depois eu já mostrei aqui pra vocês no Book Haul, então vai ser rapidinho, só vou passar. Eu recebi no Scooby, de troca, o Maria Madalena, da Margaret George. Eu fiz o unboxing quando eu recebi, junto com outros livros que eu recebi de trocas e uma comprinha na Amazon. Então só vou mostrar mesmo pra constar aqui. No mesmo unboxing eu mostrei também o Condenada, do Chuck Palahniuk, que é o volume 1 de uma trilogia que eu tô muito interessada em ler. Quero ver se eu leio logo no começo do ano de 2018. Acho que esse ano não vai dar, mas no começo do ano eu pretendo ler. Ainda naquele mesmo unboxing eu mostrei pra vocês o livro da tag do mês de outubro, que foi o As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, não sei se é assim o nome, enfim. É um livro de uma escritora nigeriana, que foi indicado pela Chimamanda Adichie. Tem uma temática muito interessante, as pessoas que já leram o livro estão falando super bem. É uma pena, mas eu me envolvi em muitos projetos esse mês de novembro, então eu não vou conseguir ler ele esse mês. Talvez eu consiga, mas não é certeza. Mas eu pretendo pelo menos começar a lê-lo em dezembro, já que eu estou muito curiosa para ler esse livro. E um livro de compra na Amazon foi essa edição linda, que é um livro de artes, chama Liberalbus, do Sérgio Camargo. Eu cheguei a mostrar algumas artes aqui expostas. É um livro que eu comprei pra mim, porém eu resolvi dar ele de presente pra uma pessoa que vai apreciar muito. Fez aniversário nesse mês de outubro e é um livro que é mais a cara dessa pessoa do que a minha cara. Deixa surpresinha aqui. Bom, na sequência eu separei alguns livros para trocar no espaço Troca Livros aqui em São Bernardo, que é onde eu moro, que é um espaço que você vai e leva livros para trocar, eles não vendem os livros. Você leva até 7 livros e você pode trocar por outros 7 livros da sua escolha. E um deles que eu peguei foi o Mini Beck Bloom, Tal Mãe, Tal Filha, da Sofia Kinsella. Se eu não me engano, esse é o 7º, 8º livro da série que eu comecei a ler. Mas é um livro muito caro, é um livro difícil de achar para troca e tinha lá disponível. Apesar de eu ter parado no 4º livro, eu já peguei ele porque eu sei que é um livro caro e que dificilmente eu vou conseguir trocar em outro lugar. Então ele já tá aqui esperando eu alcançá-lo para ler.
Mais um livro de troca, foi um do Carpinejar, que eu já estava muito curiosa para ler algo dele, mas eu estava achando os livros meio caros e eu achei lá um para trocar, que é Por Onde Vai o Amor, que é um livro de crônicas, né? O Carpinejar escreve crônicas, eu nunca li nenhuma crônica deles, vai ser meu primeiro livro. Um livro que estava há bastante tempo na minha lista de desejados, eu consegui achar numa edição um pouquinho mais antiga, mas que está em excelente estado, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é um escritor italiano, e eu gosto bastante dos escritores italianos, né? É um livro que eu não pretendo demorar para ler, já que eu estou bem curiosa, já faz tempo que eu queria. Essa edição da Nova Fronteira tá muito boa, não é capa dura, mas é uma capa mais durinha do que as capas normais. Tem até folha de guarda, então tá uma edição excelente. A diagramação também tá ótima e eu quero ler em breve. Ainda nas trocas eu consegui achar A Casa dos Budas de Tos, do João Baldo Ribeiro. Esse tem não sei se vai dar pra ver aqui de fundo, Luxúria aparecendo. Vou tentar mexer assim pra ver se vai. Também é um livro que estava na minha lista de desejados há algum tempinho. E tá em excelente estado. Lá tem que dar uma garimpada porque alguns livros estão bem judiadinhos e eu sempre procuro. Às vezes eu acho o livro que me interessa, mas tá muito judiado, acho que não vale a pena. E como eu levo sempre meus livros em ótimo estado, eu quero trocar um que esteja mais correspondente, né? E eu não tenho previsão de ler, mas é um livro que eu gostaria de ler em breve, até mesmo porque ele é fininho. E quando eu ler, eu prometo que eu venho contar pra vocês o que eu achei, já que eu nunca li nada do autor. Agora esse livro tem história, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu estava na Bienal do Rio agora, em 2017, e tava eu, o João, a Aline, a irmã da Aline, a Kátia, e eu peguei um livro na mão que eu fiquei encantada, tava naquelas banquinhas de 10 reais, e eu queria muito levar esse livro, só que todo mundo começou a rir da minha cara, por causa da capa e o título do livro. O livro chama É Duro Ser Cabra na Etiópia, e tem essa ema de fundo. É um livro da Maite Proença, são mais de 100 mil livros vendidos. Eu sei assim, pelo que eu lembro, esse rosa choque, esse tom rosa choque. E é engraçado que o livro, boa parte do livro é nesse mesmo tom de rosa choque, só que ele é todo colorido por dentro. Tem, ó, tem partes escritas em azul, tem como se fossem uns rabiscos, umas anotações em roxo. Tem uns textos em tamanho, em fonte maior, umas páginas diferentes. Eu sei que são textos escolhidos. A Maite Proença que teve a ideia de criar esse livro com uma temática diferente. Ele tem todo um porquê dele ser assim, diferentão. Só que eles deram risada na minha cara por causa do livro, do título do livro, da capa, da cor. Enfim, eu não comprei por 10 reais, mas acabei achando pra trocar no espaço Trocar Livros. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava bem disposta a pagar uns 30 reais nele na Amazon, porque eu realmente queria muito esse livro. E eu quero ler em breve, porque eu já tava muito curiosa antes, agora que eu tenho ele em mãos, eu pretendo ler o mais rápido possível. Eu venho contar pra vocês direitinho do que se trata esse livro, como ele foi criado e o porquê de toda essa parte gráfica ser diferente dos livros que a gente está acostumado. E o último livro que eu troquei foi a continuação do A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é O Jogo do Anjo. Eu li A Sombra do Vento há, sei lá, quase 10 anos atrás, e eu achei o livro assim, mais ou menos. Tem uma narrativa que prende, é uma história interessante, mas eu fiquei meio confusa com o final do livro. Na época, como era lançamento, eu não tinha ideia de que seria uma série de livros, né? Então eu resolvi dar mais uma chance pro autor e continuar, ler pelo menos esse aqui antes de eu decidir se eu gosto ou não dele. A escrita do autor é muito interessante, mas eu fiquei muito decepcionada com o final do A Sombra do Vento. Não que seja ruim A Sombra do Vento, ou que o final do livro foi ruim, mas pra mim faltou informação. Eu não lembro exatamente os pontos que me desagradaram. Como eu comentei aqui, já faz quase 10 anos que eu li o livro, então eu não lembro muito da história. Inclusive eu pretendo assistir uma resenha do A Sombra do Vento, só pra recordar a história do livro. E aí então eu pretendo continuar e ler O Jogo do Anjo. Se eu gostar, aí eu continuo. Eu não sei qual é a continuação depois desse. E eu sei que o Carlos Ruiz Zafón é um autor favorito de muita gente. Muita gente gosta muito da narrativa dele e dos livros dele. Então eu quis dar mais uma chance, né? Não dá pra gente... Eu me sinto mal quando eu avalio um escritor
e por um livro e decido se eu nunca mais vou lê-lo ou pretendo ler alguma outra coisa. Então mesmo que eu não goste, eu prefiro ler mais alguma coisa do autor para ter certeza. Às vezes eu não me identifiquei com o livro, mas eu vou acabar gostando de outras coisas que o autor produz. Então eu preferi dar mais uma chance aqui e eu comento com vocês depois, quando eu ler, se eu gostei e pretendo continuar a série ou não. Se você leu, comenta aqui embaixo se você gostou, se vale a pena, se é legal. Até hoje eu não vi ninguém falando mal dessa série, mas eu tenho um pezinho atrás pela minha experiência com A Sombra do Vento. Eu sempre paro pra ler porque eu confundo o Nome do Vento com A Sombra do Vento, tá? Mas é A Sombra do Vento. Agora a gente vai começar a parte do Book Chow, que são os livros que saíram da minha estante esse mês. Não chamo, eu vou falar mais uma vez, as pessoas têm me perguntado por que não chamo de Book Unhal. Porque não são livros que eu estou separando para me desfazer. São livros que já saíram da minha estante. Eu tenho vários livros aqui que já tá para troca no Scooby, ou tá separado já para eu trocar ou para doar, e eu não mostrei para vocês ainda porque eles continuam na minha estante. Continuam, não necessariamente na minha estante, mas ocupando um espaço dentro da minha casa. Então eles continuam sobre a minha posse, então ainda são livros meus. Então eu preferi dar nome de Book Chow para os que realmente já foram embora. E como são livros que eu já não tenho aqui, eu vou deixar a fotinho deles aparecendo aqui para vocês identificarem o livro. Quase todos os livros que saíram da minha estante esse mês foi nesse espaço trocar livros, ou seja, 6 livros, esses 6 primeiros livros que eu vou mostrar são que eu troquei por esses 6 últimos que eu mostrei agora. O primeiro dele é o livro Atlantis, que é do David Gibson, se eu não me engano. É um livro que teoricamente falaria sobre a descoberta de um artefato que teria sua provável origem de Atlântida. E a partir do encontro desse artefato, começa-se uma expedição para explorar a região. É um livro que tem uma teoria fantástica de falar sobre Atlântida, uma possível descoberta, quem sabe chegar até uma prova da existência de Atlântida e da sua localização. Mas eu li 60% do livro e eles ainda estavam planejando a expedição. Então, assim, foi um livro extremamente cansativo, com uma narrativa bem devagar, e eu perdi completamente o interesse e eu acabei abandonando, por isso que eu troquei. O segundo livro é um livro da Nora Roberts, chamado Segredos. Eu tentei ler esse livro há um tempo atrás, já quando tinha canal, mas não rolou. Eu não tenho mais essa pegada de romance com pitada hot, se bem que até a parte onde eu li não tinha nada de hot. Era apenas uma historinha que estava introduzindo. Eu achei muito água com açúcar, uma coisa forçada. Não tive como entrar nos personagens, não consegui criar uma ligação, uma conexão com nada. Então eu preferi não continuar lendo e descobri que Nora Roberts não desce mais. Eu li um livro até hoje da Nora Roberts que eu gostei bastante, que foi Lua de Sangue. Mas eu não tenho mais esse livro porque eu peguei emprestado na biblioteca na época. Mas aí quando eu tentei ler Segredos eu vi que Nora Roberts não funciona mais pra mim. O terceiro livro foi As Memórias do Livro, da Geraldine Brooks. Foi um livro que eu li há um tempinho, alguns meses atrás. E inclusive eu não fiz resenha, mas eu comentei do livro no vídeo de lidos. Eu vou achar o vídeo e vou colocar aqui em cima nos cards, se você tiver interesse em saber. Eu não gostei, eu li o livro inteiro, mas eu não gostei, achei a narrativa muito enrolada, achei uma coisa muito forçada, a experiência não foi legal, então eu soube que eu não leria novamente esse livro. Ele ficou um tempo disponível para troca no Scooby, mas não teve saída, então eu resolvi trocá-lo no espaço troca-livros. O quarto livro é O Trem Noturno para Lisboa, do Pasqual Mercy, que é um autor alemão. Ele tem um pseudônimo, mas ele é um autor alemão. Eu vou deixar a capinha aqui. Eu tentei ler esse livro também, eu li cerca de 65% do livro, mas é muito devagar, a história é muito enrolada, muito, não... Sabe, quando não tá aprendendo, você já perdeu o interesse de saber dos fatos, do que o personagem principal tá indo atrás, e você não consegue se apegar a nada, e eu desisti, achei melhor parar e assistir o filme. Eu ainda não assisti o filme, porque eu tô tendo um pouco de dificuldade de encontrá-lo, mas eu acho que o filme vai resolver a questão toda tratada no livro de uma forma muito mais dinâmica e que pode tornar até mais interessante essa história. O quinto livro foi A Parisiense, vou deixar a capinha aqui, é um livro lindo, é um livro fotográfico, é um livro
como se fosse uma revista. É um livro bem pesado, que conta um pouco sobre a Paris na versão de uma das estilistas mais famosas. E é um livro assim, que é um livro que você lê uma vez, mas é muito fútil, sabe? Fala coisas muito superficiais, muito banais e... enfim, apesar de ser um livro bonito, não tinha nada a acrescentar pra mim ou pra minha estante, então aproveitei pra trocar. E o sexto livro, o último que eu troquei no Espaço Troca Livros, é Falando com os Mortos. Eu acho que é esse o nome do livro, eu vou deixar a capinha dele aqui. Que é um livro, é um estudo do fenômeno das mesas girantes, que é um fenômeno que aconteceu, os primeiros fenômenos mediúnicos dentro do espiritismo. É um estudo do caso das duas irmãs, que foram as primeiras assim, a serem estudadas, que conseguiam ter um contato de certa forma com os espíritos, através começou com umas batidas na parede, e depois veio as mesas girantes e tudo mais. Então esse livro explica como foi a história delas e o estudo, quem acompanhou o caso delas. Mas eu achei um livro muito maçante, muito chato e fala e não diz nada. Então eu li acho que metade do livro, abandonei, ficou anos na minha estante e eu não continuei a leitura, então resolvi me desfazer dele. O sétimo e último livro que saiu da minha estante esse mês foi um livro que eu troquei no Scooby. Mas eu troquei combinado com a Aline, que inclusive foi a que me deu os 2 livros da coleção Mulheres da Folha. Ela me segue no Scooby, eu sigo ela no Scooby, e eu comentei com ela que eu ia trocar este livro, que eu vi que ela colocou como desejados esse livro, e eu comentei com ela, falei, olha, eu tenho a minha edição aqui, que eu recebi da TAG, Experiências Literárias, eu já li, mas é um livro que eu não vou reler e eu acho que não tem necessidade de eu manter ele na minha estante. Apesar de ser um livro lindo, ele na estante assim, ele reluz, porque a edição tá muito bonita. Aí ela falou, então eu quero, e aí a gente fez a troca. Eu mandei o livro pra ela e recebi os pontos. Então é isso, clique em curtir, não se esqueça, clique em inscrever-se e no sininho para você receber as notificações de vídeos novos. A gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.